Olá pessoal, eu sou Raquel Bittencourt da Fator Consultoria. Estamos aqui hoje para a nossa aula de DRE, balancete e fluxo de caixa. 3 documentos contábeis e financeiro, que juntos pode ser uma excelente ferramenta para a gestão do seu negócio. Basta um pouco de informação, um pouco de conhecimento e principalmente aplicação. Eu sei por experiência, quem não me conhece, eu sou consultora, dona de uma empresa de consultoria empresarial há 13 anos e sei da dificuldade do gestor em colocar as coisas em prática, de ter pessoas qualificadas para fazer os processos rodarem em seu negócio, de ter o resultado na ponta, para o próprio gestor colocar as coisas que ele aprende, o conhecimento que ele adquire em prática e ter o resultado na ponta. Então, o que o gestor mais precisa é de ação. Não adianta nada assistir essa aula, adquirir um pouco de conhecimento, entender um pouco a ferramenta e não aplicar, ok? Muito bem. Então, vamos falar de DRE, balancete e fluxo de caixa. Vamos falar um pouquinho de conceito agora, ok? Então, a cara do DRE é essa aqui. Ele pode ter algumas variáveis a mais, porque daqui a pouco o gestor ou o investidor, alguém que precisa da informação, precisa que seja colocada essa variável nessa equação, nesse DRE. Se não, ele vai ter pelo menos essa cara, esse conteúdo aí de itens, de variáveis, ok? Então, falando de conceito e entendendo cada linha desse DRE. A primeira linha do DRE, pessoal, para quem nunca teve contato, DRE é demonstrativo de resultado do exercício, tá? E ele é um documento contábil e exigido por lei, ele é legalmente exigido da contabilidade, tá? O único enquadramento que está liberado de DRE é o MEI, o microempreendedor individual. Todos os outros é exigido por lei o DRE, pelo menos do exercício, tá? Então, de um ano inteiro. Mas nós podemos usar o DRE para gestão de resultados com períodos menores. Então, a gente pode pedir para o nosso contador trimestral, semestral, até mensal. Mas eu não aconselho DRE mensal, eu aconselho balancete, mas a gente vai chegar lá na sequência. Então, voltando para o DRE aqui. A primeira linha é receita de vendas, tá? E tudo que a empresa tem de receita com vendas, seja serviço, produtos, ou indústria, ou produção. Depois, deduções e impostos. Dentro dessa linha que ela vai deduzir da receita, né? Estão devoluções de vendas e qualquer imposto sobre vendas. Depois dessa linha, a gente vai ter um resultado, o primeiro resultado, que é receita líquida. O que é receita líquida, então? É a receita de vendas menos as deduções e impostos, ok? Depois, na quarta linha, a gente vai ter mais uma dedução, a gente vai ter custo dos produtos vendidos, que é o nosso CMV. Todo custo de mercadoria vendida vai estar nessa linha, tá? Deduzindo da receita líquida. E depois, na quinta linha, a gente vai ter um outro resultado, que é o lucro bruto. Então, o lucro bruto ele vem depois das deduções da receita e depois dos custos de mercadoria vendida. Ok? Depois nós temos outra dedução que vem na sexta linha, que é despesas fixas. As despesas fixas são descontadas do lucro bruto. Aqui é muito importante a gente entender, e aí a gente vai linkar depois com o balancete, que todas as despesas fixas têm que estarem lançadas no seu negócio. O problema, ele está na origem, na base. Muitas vezes um gestor, um dono de negócio, ele tem acesso a uma ferramenta, a um documento que não diz absolutamente nada para ele, ou se diz está incorreto. Por quê? Porque lá no lançamento, lá na origem dos dados, está faltando informação. Então, se faltar informação, esses resultados aqui vão estar incorretos. E a pior coisa que tem para um gestor, para um dono de negócio, é usar uma ferramenta para tomada de decisão que está incorreta. É melhor, então, ele nem usar a ferramenta nenhuma. A ferramenta ela tem que estar correta, ela tem que realmente representar os resultados do negócio. Então,
Muita atenção nesse lançamento de despesas e de custos, ok? Então, nessa linha vai deduzir despesas do lucro bruto, logo depois vem resultado antes do IRPG e do CSLL, que nada mais é, pessoal, do que imposto de renda PJ, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social de lucro líquido, tá? Que às vezes nas finanças, na contabilidade, na economia, tem muitas siglas que às vezes a gente não entende e assustam, né? A gente não sabe para que aplicar ou no que é aplicado. Mas esses são os impostos devidos de todo o negócio. Depois desse desconto de impostos sobre os custos de mercadorias vendidas, ou melhor, descontadas despesas fixas sobre o lucro bruto, vai vir o resultado líquido. E aí é nesse resultado aqui que a gente precisa trabalhar, que esse é o que sobrou no final das contas, na última linha, como a gente fala. Então esse resultado é que o gestor, o dono do negócio, vai trabalhar, ok? Então vamos seguir em frente. Pessoal, isso não é uma live, né? A gente não está ao vivo, mas se quiserem deixar abaixo do vídeo sugestões, perguntas ou alguns assuntos que vocês querem que a gente dê continuidade depois, que a gente comente depois, vocês deixem aqui embaixo que a gente faz outro vídeo para falar sobre esse assunto, ok? Seguimos com a nossa aula e agora vamos passar para o balancete, outro documento contábil que nós vamos usar para compor essa ferramenta para utilizar aí no seu negócio. Vamos entender um pouquinho de conceito e a cara que o balancete tem. O balancete tem essa cara, vai ser bem fácil de identificar. Ele tem a conta, bem do lado esquerdo, o número, né, o código da conta, a codificação da conta, o nome da conta, é na descrição. Pode ter o centro de custo na qual a conta está inserida, mas geralmente não tem o centro de custo, pessoal. O saldo anterior, o que é debitado, o que é creditado, e o saldo final, tá? O balancete, ele pode ser mais extenso ou mais curto, mais resumido. O que acontece? Ele pode conter somente ativo, passivo e patrimônio líquido, e vai estar tudo dentro destas contas, ou ele pode ter ativo, passivo, despesas, receitas e patrimônio líquido. Nós vamos entender um pouquinho. O balancete também é um documento contábil que é exigido legalmente, pelo menos o do exercício, tá? Mas para a gente usar para gestão financeira, o ideal é a gente ter ele com períodos mais curtos. Eu aconselho as empresas a solicitar do contador o balancete mensalmente, porque aí a gente consegue ter uma visão contábil dos resultados do negócio todos os meses após o fechamento. Via de regra, as empresas de contabilidade não costumam enviar para os seus clientes, para as empresas, sem que seja solicitado para a contabilidade, tá? Então verifique se o seu contador envia esse documento, se ele ajuda na gestão do negócio, se a empresa de contabilidade ajuda na gestão do negócio. Caso isso não aconteça, converse com o seu contador, porque é um serviço que a empresa de contabilidade deve prestar para as empresas e é muito importante para a gente ter um documento contábil real do resultado do negócio e comparar com o nosso resultado financeiro dentro da empresa. Então é muito importante a gente alçar a mão desse documento para fazer a gestão mensal do nosso negócio. No ativo, a gente vai ter as contas ativo circulante, que são os a receber, os recebíveis no curto prazo, tá? Então vão estar os caixas, os bancos, e a gente precisa entender como é que está o resultado dessa conta, desse ativo circulante, porque esse é o nosso caixa, é o nosso giro, é a nossa capacidade de pagamento no curto prazo. Estoque, né, o que a gente tem em estoque, como é que está o tamanho do nosso estoque em relação ao nosso giro mensal, às nossas vendas mensais. Para quem tem indústria, para quem trabalha com insumos, como é que está esse insumo, como é que está esse estoque em relação ao que a gente produz dentro de um determinado período. Então é muito importante também a conta estoque em relação a imobilizado,
a capital imobilizado, qual a relação desse capital imobilizado em relação à nossa venda, à nossa produção e o nosso caixa, o nosso giro. Então são contas muito importantes para a gente analisar no curto prazo. Eu vou falar para vocês numa análise razão de liquidez, que vocês vão entender a importância dessa análise de ativo circulante e resultado no curto prazo. Créditos vão estar nessa conta, então clientes, porque é o capital a receber, né? São os recebíveis. Depois vem o passivo, e aí o passivo a gente tem passivo circulante, que são as obrigações no curto prazo. É muito importante a gente entender qual é o nosso passivo circulante e relacionar esse passivo circulante com o nosso ativo circulante para entender nossa capacidade de pagamento no curto prazo, porque essa capacidade de pagamento é o que vai nos determinar a nossa razão de liquidez. Como é que está a liquidez da empresa? Dentro dessa conta vão ter fornecedores, né, que são os pagamentos no curto prazo, e também vai ter o passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo. Ok? Pode ter obrigações de longo prazo de fornecedores, pode ter de alguma tomada de capital em longo prazo, financiamentos e outros passivos de longo prazo. É muito interessante a gente olhar essa conta de longo prazo, o passivo de longo prazo, para a gente entender qual a necessidade, por exemplo, de alguma tomada de recurso no longo prazo para a gente manter a liquidez, para a gente manter a solvência do nosso negócio no longo prazo. Depois, no balancete que eu aconselho que vocês tenham, tá? Vai ter também despesas e receitas. Então, dentro do balancete, a gente consegue observar todas as despesas que a empresa tem, com folha, com despesas administrativas, despesas operacionais, despesas financeiras e também as receitas, os recebimentos de curto prazo, de longo prazo, outros recebimentos, investimentos também, a questão de receitas passivas que a empresa tenha, que é importante a gente analisar nessas contas de despesas e receitas e investimento. Depois a gente vai ter patrimônio líquido, que é, no final das contas, o resultado do negócio, como é que está a fotografia do negócio em relação a resultado. O que sobra no final? O que sobra na última linha? Qual é a foto contábil do nosso negócio? Tem uma questão, pessoal, que a gente precisa prestar bastante atenção, que nós temos regime de caixa e regime de competência. Quando a gente está analisando o negócio com viés financeiro, a gente vai considerar, geralmente, porque a gente pode precisar do regime de competência, mas geralmente a gente vai analisar regime de caixa, que é quando o dinheiro entra na empresa e quando o dinheiro sai da empresa. Então a gente está falando de recebimentos e pagamentos. Por quê? Porque quando a gente está analisando o financeiro, a gente está considerando o que sobra no caixa, capacidade de pagamento. E isso é regime de caixa, o que recebe, quando recebe e quando paga. O que sobra nesse momento é a nossa capacidade de pagamento, é o nosso caixa. Quando a gente está analisando o regime de competência, o que importa para a gente é o fato gerador. Então, o que é esse fato gerador? É quando ocorre a compra e quando ocorre a venda. E isso também serve para as despesas. Então, por exemplo, quando eu vendo uma mercadoria, um produto, um serviço, eu vendi no mês de abril, por exemplo. Só que dependendo a forma de pagamento que a minha empresa utiliza, se é parcelado, se é 30, 60 e 90, se tem uma carência de 30 ou 60 para depois começar o pagamento, se eu vendo em 12 vezes, enfim, dependendo da forma de pagamento, eu vou receber esse serviço ou produto em um outro período. Mas o fato gerador é no mês de abril, que a gente está sinalizando aqui nesse exemplo. Então, contabilmente, a venda acontece em abril, mas o recebimento não necessariamente. Então, a gente viu até agora DRE, vimos o balancete,
e nós vamos reforçar algumas coisinhas agora sobre balancete e na sequência nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Falando de balancete, é muito importante entender fato gerador, regime de caixa e regime de competência, porque esse entendimento ele faz toda a diferença na interpretação dos dados quando a gente está falando de gestão de resultados, entendimento de resultados e decisões futuras. Então vamos falar de cada um deles para vocês entenderem um pouco melhor. Eu vou contextualizar aqui usando o flipchart, acho que fica melhor. Então a gente vai falar de fato gerador, fato gerador. Fato gerador é quando um evento acontece, a data que ele acontece, tá? Então, assim, se a gente está falando, por exemplo, de uma venda, tá? Que aconteceu, por exemplo, dia 20 de março de 2024. O fato gerador dessa venda é a data que ela ocorreu, dia 20 de março. O pagamento dela pode acontecer a qualquer tempo, ele pode acontecer no mesmo dia, se ele for à vista, como ele pode acontecer no outro mês, se ele for 30 dias direto, por exemplo, ou de forma parcelada, seja em carteira, cartão, boleto, enfim. Então, o recebimento é outra coisa. A venda, o fato gerador dessa venda aconteceu naquela data, ok? Compra a mesma coisa. Se eu compro, por exemplo, um carro para minha frota, para a frota da minha empresa, no dia 2 de janeiro de 2024, o fato gerador é quando aconteceu esse evento, dia 2 de janeiro de 2024. Como ele vai ser pago, como vai ser paga essa compra, essa aquisição, é outra questão, tá? Então, o fato gerador é quando acontece o evento. E na contabilidade, a gente sempre vai levar em consideração o fato gerador. Seguindo esse raciocínio, a gente vai falar de regime de competência. Regime de competência. O regime de competência, pessoal, ele está linkado ao fato gerador. Se quando a gente compra alguma coisa ou vende alguma coisa, no regime de competência a gente leva em consideração a data, o período de compra ou de venda, independente do recebimento e do pagamento, ok? Então, por exemplo, se eu estiver considerando um balancete de 2023, tá? Do exercício de 2023, e a gente teve uma venda, por exemplo, uma venda de 1 milhão, faturamento, na verdade, de dezembro, foi de 1 milhão de reais, por exemplo, em dezembro de 23, ok? O fato gerador é a data que aconteceu esse evento, né? É a data do evento. Pelo regime de competência, essa venda já vai ser registrada como faturamento, receita. Então aqui, ó, no nosso balancete de 2023, a gente já vai ter lá em dezembro uma venda no valor de um faturamento no valor de 1 milhão de reais em dezembro. Só que isso é regime de competência. Esse dinheiro, esse valor vai estar no nosso caixa, ele vai estar disponível para a empresa para utilizar para alguma coisa, ele é um recurso com liquidez? Não é, ele não está disponível ainda, ele estará disponível quando ocorrer o recebimento dessa venda, que pode ser à vista, que pode ser parcelado, que pode ser em 30 dias, pode ser 30, 60 e 90, dependendo da forma de pagamento adotada pela empresa. Mas é muito importante a gente entender que pelo regime de competência, quando a gente está falando de um dado contábil, essa venda já vai existir. Porém, ela não foi realizada em recebimento ainda. Eu não recebi essa venda. Ela não está disponível no meu caixa. Então, se eu for analisar esse balancete de 2023, esse 1 milhão de faturamento em dezembro já vai aparecer nos meus resultados. Só que ele não existe em caixa ainda, porque esse pagamento não foi esse recebimento não foi realizado ainda. Ele vai estar lançado no meu financeiro para recebimento conforme a forma de pagamento.
ok? Então esse entendimento é muito importante, tá? E a compra seria da mesma forma, tá, pessoal? Se houvesse uma compra da minha empresa, o dia que ela foi comprado, o fato gerador é do evento, então vai ser naquele dia, contabilmente eu já tenho o bem, mas o recurso não saiu da minha conta ainda. Então eu já tenho um ativo, ele já consta na contabilidade, no meu relatório contábil, mas eu não tirei esse valor do caixa ainda. Então pensem, eu ainda continuo capitalizada, porque eu tenho recurso, por exemplo, para pagar esse bem. Eu tenho bem já no meu ativo, mas eu não alcei mão ainda desse capital para pagar esse bem. Ele não saiu do meu caixa ainda, ok? No regime de caixa, o que vai ser considerado aqui são os recebimentos e os pagamentos. Então, como diz o próprio nome, regime de caixa, ele diz muito mais do meu caixa. E o regime de competência, ele diz muito mais da saúde da minha empresa, dos meus dados contábeis, de como é que eu estou comprando e vendendo. E aqui, como eu estou recebendo e pagando, eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça e levar isso em consideração quando eu estou olhando meus documentos financeiros e contábeis, ok? Então aqui, ó, por exemplo, digamos que eu comprei um veículo para minha frota. Veículo frota. E aqui eu vou pagar um período X. Vamos supor que eu comprei esse veículo frota em janeiro de 24, ok? E vou pagar em fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, por exemplo, tá? O que vai acontecer? No regime de caixa, o que conta são esses meses, essas datas que eu vou pagar. Então é quando sai do meu caixa, mesmo que eu tenha comprado em janeiro de 24. O que vai ser registrado, lançado pelo regime de caixa, é quando sai o recurso do meu caixa, ok? Da mesma forma, se eu realizo uma venda, tá? Eu realizei uma venda de mercadoria, por exemplo, tá? E eu vou receber parcelado, por exemplo, em 30, 60 e 90. A venda foi realizada aqui. Vamos supor que foi em março de 24, tá? Eu fiz uma venda num valor X em março de 24. A venda aconteceu em março. Por exemplo, nos meus relatórios de venda, ela vai aparecer em março, a venda por regime de competência. Mas o meu recebimento vai acontecer em 30, 60 e 90. Por regime de caixa, ele só vai ser representado, essas entradas, nas datas de vencimento do cliente. Então, eu tenho que entender que para análise, para decisões e para estratégia de um negócio, eu tenho que olhar para o regime de caixa quando a questão, o que eu estou analisando, o que está em questão é liquidez, é capacidade de pagamento. Então eu preciso olhar o caixa porque eu tenho que ter liquidez, tenho que ter capacidade de pagamento. Quando entra, quanto entra, quando sai, quanto sai, eu preciso ter esse controle que a gente vai ver agora em fluxo de caixa. E eu preciso entender dos meus fatos geradores, de quando eu vendo e quando eu compro. Porque senão, pessoal, a gente está olhando faturamento e despesa, dependendo da empresa, dependendo do grau de conhecimento da minha equipe ou meu como gestor, eu estou olhando faturamento como venda. Quanto eu vendi nesse mês? Eu vendi, ou melhor, só como venda eu quero dizer, tá? Porque é faturamento, mas eu preciso entender o que eu estou analisando. Se eu analisar só venda por competência, o que foi vendido no mês, eu não estou representando o meu caixa.
Porque o meu caixa é regime de caixa, é quando vão entrar essas vendas, esses valores de vendas. Então eu preciso ter um ajuste muito fino entre o que eu vendo e compro com o que eu pago e recebo, para que eu tenha fluidez, para que eu tenha fluxo de caixa, capacidade de pagamento para manter o meu negócio. E competência, regime de competência, para que eu tenha saúde financeira no médio e longo prazo e tenha um negócio saudável. Entendem? Então é muito importante a gente usar essas ferramentas a nosso favor e saber o que a gente está analisando, ok? Então a gente vai ver agora um exemplo de fluxo de caixa, falar um pouquinho nele e entender essa associação de regime de competência e regime de caixa. Ok, pessoal? Um exemplo de fluxo de caixa. Aqui a gente tem um exemplo, uma planilha de Excel bem simples, tá? Que qualquer pessoa pode ter acesso, pode construir numa planilha de Excel para ter esse controle de fluxo de caixa diário e projeção de fluxo de caixa. A maioria dos nossos clientes tem o fluxo de caixa da empresa no sistema, no RP da empresa. Num sistema onde tudo é lançado ali, ele extrai aquela informação de entradas e saídas, apresenta os saldos diários, né, o que tem de saldo, caixa, a gente chama que reflete o banco, e projeção de fluxo de caixa, que são projeções de fluxo de caixas quinzenais, mensais, trimestrais, dependendo do quanto de previsibilidade e controle tem a empresa, ok? Mas este aqui, qualquer empresa, qualquer gestor tem acesso. É só querer fazer, se organizar, ter disciplina e colocar em prática, como a gente falou lá desde o início, tem que ter ação, né, gente? Então aqui, ó, o que mostra nesse fluxo de caixa? O dia do mês, porque o fluxo de caixa tem que ser diário, tá? E aí, em finanças, a gente geralmente trabalha presente e passado. O histórico, né? Extrai as informações do que já ocorreu e temos histórico. Então, isso acaba criando uma curva de tendência daquela empresa. Ela pode ter uma tendência a endividamento, tendência a um fluxo de caixa positivo e liquidez, tendência a ciclos financeiros e econômicos longos, tendência a um estoque demasiadamente estufado, enfim, tendências. Então a gente pode trabalhar com tendências paralelo a outras questões. Presente, com a situação real da empresa, né? Ali qual o saldo presente a cada período. E projeção de caixa, que seria uma previsibilidade, um futuro, tá? Quanto mais organizada a empresa for, mais lançamentos ela tiver e mais lançamentos de obrigações futuras ela tiver, e médias, por exemplo, médias de caixas à vista, né, de caixas diários, médias de contas recorrentes, médias de contas que já tem previsibilidade, consegue lançar. Então, quanto mais previsibilidade tiver e mais organização tiver a empresa, mais projeção de caixa a gente vai ter. Isso é interessante porque a gente tem previsibilidade, a gente se antecipa para algumas decisões que são importantes na empresa. Então aqui, dia do mês, né, todos os dias de um mês, tudo que se recebeu, tudo que se pagou e o saldo diário. Então todos os dias tu vai ter o saldo diário, que é o saldo, tem que ser o reflexo do caixa mais bancos, tá? Eu até acrescentaria aqui mais uma coluna para a gente colocar o saldo inicial, tá? Que é o saldo bancário. Então, por exemplo, a gente vai ter o saldo que amanhece a empresa, né? O saldo, o somatório das contas da empresa, caixa interno mais contas, é o saldo inicial. Então entra no dia tudo que se recebe, se deduz tudo que se paga, e nós vamos ter o saldo diário sempre que reflete o banco. E essa é a nossa bússola para qualquer tomada de decisão ali, falando de presente. Falando de futuro, a gente tem que ter lançado o maior período possível, semana, mês, trimestre, as médias calculadas e mais as contas que a gente consegue ter previsibilidade. Então assim a gente consegue ter uma projeção, partindo, lógico, do saldo bancário diário, uma projeção daquilo que vai ser pago e daquilo que vai ter de saldo de caixa, aquilo que a gente vai ter de liquidez, de caixa para aquele período.
Ficou claro, pessoal? Conseguem ter uma ideia, uma visão de como é que funciona o fluxo de caixa e o quanto ele se linka ao balancete e o quanto isso vai representar e traduzir o nosso DRE lá no final? Consegue fazer esse link? Eu espero que sim. Eu espero que de alguma forma isso tenha feito sentido para vocês e vocês já consigam interpretar e aplicar algumas questões dessas aí na sua empresa. Se vocês têm dúvidas ou gostariam de que a gente explorasse um pouco mais outros assuntos na sequência, deixa aqui embaixo nos comentários que nós vamos olhar, a nossa equipe vai extrair assuntos interessantes que a gente possa fazer mais vídeos na sequência, tá? E ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Então até o próximo vídeo e ficamos à disposição. Nos encontramos em breve.